Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula do nosso super curso de Administração Financeira Orçamentária. Gente, papo reto, nós estamos aí chegando aí na metade do curso, né? Na metade do curso, eu digo para vocês, eu como profissional, como professor, que eu já milito aí, já ministro essa disciplina há muitos anos, digo para você que esse curso está muito competitivo, é um curso muito bom. Digo para vocês que é um dos meus melhores cursos gravados aí. É um curso aí que eu tenho certeza, se você assistir todas as nossas videoaulas, repito, já disse isso, mas é muito bom a gente reforçar que você deve assistir as aulas na sequência. Ah, professor, eu já sou craque de LDO. Não, gente, assista as aulas na sequência, tá? Pode até assistir no módulo acelerado aí, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso vai fazer criar em você uma ideia, um modelo mental. Essa faz parte da metodologia, porque esse curso irá te preparar para qualquer banca de concurso, para qualquer concurso, para você acertar. Desde aqueles colegas que estão iniciando o nosso estudo de AFO, até os alunos que estão no estágio mais avançado, porque nós aprofundamos aí os conceitos, né? Gente, o que nós vamos trabalhar nessa aula aqui? Nessa aula, nós vamos trabalhar tipos de orçamento. Ou seja, nós vamos trabalhar o conceito de orçamento, né? Antes de trabalhar o conceito de orçamento, eu vou fazer uma breve histórica, fazer um breve histórico sobre aí os orçamentos no mundo, como que surgiu essa peça aí grandiosa do orçamento. Depois, professor, tipos de orçamento, a gente vai estudar o orçamento tradicional, o orçamento de desempenho, o orçamento programa, o orçamento base zero, o orçamento incremental e o orçamento aí participativo. São os principais tipos de orçamentos que são cobrados nas provas de concurso público. Professor, o que mais? Nós vamos estudar, por fim, uma classificação que tem sido cobrada em provas quanto à elaboração do orçamento, ou seja, quem tem a atribuição de elaborar o orçamento. Nós sabemos hoje que aqui no Brasil quem elabora o orçamento é o Poder Executivo com o Poder Legislativo, ou seja, um modelo misto, mas nós temos o modelo parlamento, né, do parlamento e do Poder Executivo, que nós vamos estudar no momento correto. Bacana? Então vem comigo. Gente, olha só, tipos de orçamento. Para falar em orçamento, eu tenho que fazer um breve histórico, contar um pouco da nossa história. Como que surgiu esse orçamento, né? Gente, na altura do campeonato, você já sabe o seguinte, que o orçamento é uma peça que traz o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Está ali, receita e despesa. Gente, vamos voltar aí 900 anos, 800 anos atrás, 1000 anos atrás. Quem que governava os países, né? Quem governava? Nós tínhamos o quê? Quem eram os governantes eram o quê? Os reis, né? E os reis representavam o poder divino de Deus. O poder divino de Deus. Então, ele estava ali e ele poderia o quê? Ele poderia sacrificar a sociedade no ponto a arrecadação quanto quisesse. E também não tinha controle nenhum sobre a despesa. Podia gastar com o que, onde e quanto quisesse. Então, o que aconteceu? Na nossa história, tá? Eu gosto muito dessa parte histórica do orçamento, né? O primeiro registro que nós temos veio lá da Inglaterra, né? Lá em 1215, né? Ou seja, uma carta magna que ela foi ditada na Inglaterra para controlar o príncipe regente da época, que era o João Sem Terra. O João Sem Terra era um príncipe lá, né? Então ele estava com um afã de tributação, de arrecadação muito grande, e o parlamento obrigou que ele assinasse a Carta Magna. E lá no seu artigo 12, trazia a previsão do orçamento. E ele deveria cumprir o orçamento. Lembrando que o orçamento nós temos aquela parte, que é aquela parte de receita e a parte da despesa. Mas o foco aqui naquele momento era controlar a receita, ou seja, impor limites ao governante para o seu poder de tributar. Muito importante, porque quem que ia pagar esse tributo? A sociedade. Então, estava protegendo a sociedade, ou seja, o Estado somente deveria arrecadar aquilo que fosse autorizado no orçamento, ou seja, um sistema de proteção. Gente, conclusão. Então, o orçamento, ele surgiu nesse momento da história para ter um controle
político. Um controle político sobre o governante. O governante não pode ter um cheque em branco para executar as ações de governo. E hoje, eu pergunto para vocês, o orçamento tem um controle político? Com certeza. E hoje em dia o controle político ele é muito evoluído, né? Já digo para vocês que nós tivemos aí um impeachment no Brasil, tá? Da ex-presidente Dilma, que o motivo do impeachment foi que ela cometeu um crime de responsabilidade por ofender aí as leis orçamentárias. Olha o grau de importância que nós temos em relação a isso. Então, exerce sim hoje o orçamento político. Vem comigo, vamos fazer a leitura aqui da carta do João Sem Terra, né? A origem histórica do orçamento público está associado ao artigo 12 da Carta Magna editada na Inglaterra em 12 de junho de 1215, né? Esse documento foi contraposto aos abusos do príncipe João Sem Terra, que foi obrigado a assiná-lo pelos barões ingleses em reação às violências perpetradas pelo seu governo, notadamente as exações tributárias abusivas, ou seja, estava exercendo uma tributação excessiva durante o seu mandato, né? O artigo 12 proibiu a cobrança de tributos sem o consentimento parlamentar, ressalvados os casos expressamente previstos na norma. Uma vez adquirido o direito de autorizar as receitas, o próximo passo do parlamento britânico foi impor ao príncipe o direito de fixar, controlar as despesas governamentais, inclusive separando os bens pessoais do monarca do patrimônio público. Ou seja, o orçamento surgiu na sua primeira concepção com um controle político, né? Com um controle político. Aí eu digo para vocês, hoje nós temos ainda o orçamento numa concepção do controle político, com certeza o orçamento ainda é, e claro, sempre vai ser um controle político do governante. A sociedade precisa saber o que está autorizando o Estado a gastar. E aí, professor, o orçamento ele passa sempre por um processo evolutivo, né? Até chegarmos aqui a essa concepção, né, que é a concepção do Estado orçamentário. O Estado orçamentário significa dizer o seguinte, que este orçamento que exerce o controle político, ele vai exercer também outras funções do Estado orçamentário muito importantes. Ou quais funções? De redistribuição de renda, tá certo? Redistribuir rendas, entregar prestações de educação, saúde, seguridade, transportes, promover o desenvolvimento econômico e equilibrar a economia. Este Estado orçamentário surge com o próprio Estado moderno, com o advento do liberalismo e das grandes revoluções que constituem plenamente o Estado orçamentário. Bacana? Então ele vai o quê? Evoluindo, que essa peça orçamentária passa a ter novas funções, né? O orçamento público pode ser analisado sob diferentes perspectivas, né? Um resumo para vocês da evolução do orçamento. Primeiro, o controle político-jurídico, muito importante, né? Percebe-se maior controle do poder legislativo sobre o executivo, né? Isso em especial aqui no Brasil, que nós temos um modelo de constituição do orçamento, um modelo misto, né? Onde o poder legislativo ele outorga ao poder executivo a execução de orçamento, e claro que o poder legislativo vai controlar o executivo. E além disso, nós temos uma outra função importantíssimo no orçamento, que é um ponto de vista econômico, né? Então, o orçamento ele verifica a possibilidade do Estado intervir na economia, incentivando os setores considerados estratégicos, bem como transferir renda entre os segmentos da sociedade. Então, olha aí, então, orçamento muito importante. Aí, esse ponto que eu falo, distribuir renda, tá certo? Nos setores da sociedade foi decorrente um grande economista britânico chamado John Maynard Keynes, né, onde ele atribuiu o processo de planejamento estatal de um país na administração pública, ou seja, através do orçamento. Então, ali, o orçamento vai ser um grande instrumento de intervenção econômica. Como que o orçamento faz a intervenção econômica? A partir do momento que retira recursos através dos tributos de determinado segmento econômico. Então, ele retira,
tributos, né? As pessoas, as empresas pagam esses tributos para o Estado e o Estado ele vai reaplicar na sociedade. Então, do ponto de vista econômico, ele é muito importante, né? Nessa perspectiva, vem comigo aqui, o orçamento tem grande impacto na economia. É exatamente, o orçamento tem grande impacto na economia e eu digo para vocês, hoje nós temos na sociedade, né? Nós temos uma sociedade aqui, um tripé, nós temos aqui o Estado, né? Aí nós temos aqui a sociedade e nós temos o mercado, né? Como é que funciona, né? O Estado faz a intervenção no mercado, retira recursos do mercado e investe na sociedade, através do orçamento público, as receitas e as despesas, né? O que acontece, né? Quando o Estado não vai bem, você pode ter certeza que ele vai impactar negativamente a sociedade e o mercado, o que ocorreu aí nas principais crises brasileiras dos últimos anos, né? E que está ocorrendo ainda, né? Então, isso aí, o orçamento tem grande impacto na economia. Professor, o senhor falou do cara do Keynes, né? Tudo bem, falei do Keynes, né? Então, as despesas de investimentos podem gerar o aumento da renda nacional, segundo a visão macroeconômica keynesiana. Professor, como assim a visão macroeconômica keynesiana, né? Então, a concepção macroeconômica keynesiana, ela colocava o quê? O Estado no centro do desenvolvimento. Como que pode o orçamento aumentar o nível de renda da sociedade? Muito simples, né? Com programas específicos, com investimentos específicos, né? Por exemplo, um grande programa de geração de renda, um grande programa de produção de energia elétrica, que vai dar os meios necessários para que a sociedade pode empreender. Você pode ter lá também, com recurso público, um grande projeto de incentivar microempreendedores individuais nos seus negócios, qualificando e assim por diante. Ou seja, o orçamento ele é importantíssimo dentro do contexto econômico de um país, né? Professor, esse cara aqui cai? Cai. Então, toda vez que você vê que a política keynesiana significa dizer que o Estado, que a administração pública, através dos seus orçamentos, do gasto público, ele vai intervir no mercado, tá? Ele vai intervir no mercado, retirar dinheiro do mercado e vai reaplicar na sociedade, né? E esta sociedade, é só para fazer aqui uma analogia para vocês aqui, então nós temos aqui, nós temos o Estado, né, no topo, né, da pirâmide, nós temos a sociedade e nós temos o mercado, né? Então o Estado, ele retira, né, parte da tributação específica aqui do mercado, reaplica na sociedade, né? A partir do momento que ele reaplica esse recurso na sociedade, o que acontece? Nós estamos inserindo a população dentro do mercado consumidor. E claro que as empresas vão o quê? Vão vender os seus produtos para a sociedade. Toda vez que há um tipo de transação aqui, o Estado aqui, arrecada recurso, ele pode, seja, é um tal de todo mundo ganha, né? Isso aqui era a ideia central aqui de intervenção econômica keynesiana, né? É claro que este assunto aqui é um assunto muito detalhado, tá? Eu gosto muito desse assunto. Um dia eu vou tomar coragem aí e preparar uma aula para a galera básica sobre esse assunto, mesmo eu não sendo economista, né? Mas é um assunto que eu sempre tive bastante interesse em relação a isso, sempre gostei muito, desde a minha época de pós-graduação, que eu estudei políticas e estratégias para o setor público, em 1999, né? Bacana, professor, isso cai em concurso? Cai, vem comigo. EBSER, CESP 2018, a cargo de analista administrativo, né? Intervenção governamental direta. O que é uma intervenção governamental direta, né? Então, nós temos o Estado aqui, tá? O Estado está fazendo uma intervenção, por exemplo, aqui no mercado, né? Bacana, tá aí, direta, vai direto lá, através do quê? De cobrança de tributos, né? Em especial. É medida apropriada para solucionar o problema de depressão por insuficiência de demanda determinado sistema econômico. O que acontece? Nós temos uma sociedade aqui, né? Está aqui. Essa sociedade, nós estamos com um problema de depressão, de insuficiência de demanda. Ou seja, o que acontece? A sociedade
não está conseguindo consumir os produtos do mercado. Então, o Estado, através das políticas keynesianas, ele vai intervir no mercado, retirar, vai aplicar à sociedade. Essa sociedade ela vai incluir, ou seja, você vai aumentar a demanda do mercado e as empresas vão estar vendendo aqui. Então, isso aqui é o modelo da concepção econômica, macroeconômica keynesiana. Então, a questão está absolutamente correta, né? Ok? Bacana? Então, fechou aí, gabarito correto dessa questão, certo? Professor, e aí? Então, vamos lá. Essa primeira parte, que é a parte histórica do orçamento, não cai em muitas questões de concurso, mas eu tenho a obrigação de passar para vocês. Antes de a gente entrar no outro assunto, tá? Que o outro assunto ele vai completar o assunto anterior, eu quero fazer mais uma resenha para vocês. Então, o orçamento, ele tem dois objetivos importantíssimos, né? O primeiro objetivo é o controle político-jurídico dos governantes, que os governantes não podem receber um cheque em branco da sociedade. Ou seja, o governante ele tem que ter limites, principalmente na gestão fiscal. E o limite dele é a arrecadação e, claro, também o quê? A fixação das despesas, no que pode gastar. Ponto final, né? Depois, professor, depois o fator econômico, tá? Então, o orçamento ele é uma grande peça de distribuição de renda existente. No Brasil, como que o orçamento hoje distribui renda? Eu falo para vocês que hoje nós temos um programa de governo fundamental para o país, que é o Bolsa Família, tá? O Bolsa Família, que foi criado aí, foi criado no governo Lula, que ele unificou vários outros programas que já existiam em um único programa só de distribuição de renda. Tá? Ou seja, olha só, como é que é o mecanismo econômico do orçamento. Então, o Estado ele arrecada das empresas, das pessoas que teoricamente têm aí mais condições de contribuir com seus tributos, né? Contribui, o Estado centraliza esses recursos através de ações governamentais específicas, distribui renda, um exemplo, Bolsa Família. Nós sabemos que nós temos municípios do nosso país onde, quando há o repasse do Bolsa Família, o Bolsa Família aí aumenta muito a economia do município, porque entra dinheiro e essas pessoas elas são incluídas no mercado consumidor com essa política governamental e as empresas podem vender para essas pessoas. Então, esse é o fator de intervenção econômica que existe no orçamento. Bacana? Ponto, né? Então, terminei essa parte histórica para vocês, essa parte aí de economia do orçamento. É claro que este assunto econômico do orçamento, lá no curso de Finanças Públicas da LA Concurso, a gente aprofunda muito mais este assunto. Professor, vem comigo. E agora, conceito de orçamento. Com base em tudo que a gente escreveu, eu passo aqui para vocês um conceito que eu gosto de utilizar, um grande tributarista brasileiro, um grande doutrinador que nós temos, o nosso professor jurista aí, Aliomar Baleeiro. O que ele traz de conceito de orçamento? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da LA Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da LA Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na LA Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Orçamento. O orçamento é um ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo, por um certo período em pormenor, a realização de despesas. Realização de despesas parou, né? A realização de despesas significa o quê? Aqui é o exercício do controle
político do orçamento, né? Vem comigo. Destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica e geral do país, assim como a arrecadação das receitas criadas em lei. Ou seja, nós temos aqui o que é um conceito muito importante, onde a gente traz aqui conceitos do controle político-jurídico e um controle aqui, fins econômicos importantes do orçamento. Então, o orçamento hoje é uma peça fundamental na economia de qualquer país. Ok? Pronto, conceito do orçamento, pago para vocês, a parte histórica também. Agora a gente vai trabalhar os tipos de orçamento. Tá? Então, olha só, você tem que entender o seguinte, o orçamento, aqui já estou colocando o Estado moderno, tá? O orçamento já faz parte da cultura de todos os estados aí, né? Dos estados, em especial o Brasil, né? E esse orçamento, ele vai sendo elaborado por metodologias, por conceitos, ou seja, passa por um processo evolutivo, tá? Um processo evolutivo. E o meu trabalho aqui nessa aula é fazer com que você entenda, compreenda, visualize esse processo evolutivo. Então é o seguinte, primeiro tipo de orçamento é chamado de orçamento tradicional ou clássico, né? O segundo tipo de orçamento, ele vai evoluir para o desempenho. Depois o orçamento programa, depois o orçamento base zero. Então a escadinha, anotem aí. Primeiro, orçamento tradicional ou clássico. Segundo, orçamento de desempenho. Depois, orçamento programa e, finalmente, orçamento base zero. Esse quarteto aí sempre cai em concurso público. Então, vem comigo. Orçamento tradicional ou clássico, né? O que é algo tradicional? Vem da tradição, né? Clássico, antigo, né? Ou seja, pela aquela cultura, né? De diversos anos sendo realizado, clássico, né, ou tradicional. Qual que era a tradição do orçamento? O orçamento, ele era para cumprir aquela prerrogativa do autorização governamental, ou seja, político-jurídico, né? Ou seja, o orçamento cuja origem se identifica com as instituições democráticas representativas. Era uma peça de previsão de receitas e autorização de despesas. Olha só, previsão de receitas, aí ó, previsão das receitas, por que previsão? Porque ela não foi arrecadada ainda, com base nessa previsão de receita e autorização das despesas públicas, em especial isso aqui, ou seja, estava impondo limites aos governantes. A democracia e o povo falava, governante, você só pode gastar aquilo que está previsto em lei, na lei do orçamento, autorização das despesas públicas, classificadas estas por objeto de gasto. Olha que coisa interessante, outro elemento aqui do orçamento clássico, classificados por objeto de gasto, né? Pessoal, tá? Investimento, materiais de expediente e assim por diante. Objeto de gasto, né? Sem se cogitar as necessidades reais da administração e da sociedade, nem os objetivos econômicos sociais a atingir a sua execução. Então, é o seguinte, no orçamento clássico e tradicional, era o quê? Era para cumprir aquela função clássica político-jurídica do orçamento. Ou seja, ele quer o quê? A legitimidade para poder gastar. Objeto de gasto. Então, objeto de gasto, ele vai estar informando em que gastar. Tá? Vai estar informando em que gastar. E este gasto, ele está desassociado com as reais necessidades da administração, da sociedade, objetivos econômicos sociais a atingir a sua execução. Então, isso aqui é o orçamento clássico ou tradicional. Não tem uma vinculação com alguma realização, não tem uma vinculação com o sistema de planejamento, não tem uma evolução com o sistema aí de desempenho de resultado. Então, é objeto de gasto. Então, é o seguinte, primeira coisa, tá? Então, orçamento clássico e tradicional, tá? O foco dele é objeto de gasto. E esse objeto de gasto não está vinculado com nenhum objetivo específico, né? O orçamento tradicional,
ele visa, aí lembra lá do João Sem Terra, né? Visa isso só, né? Visa ter o quê? Um controle político, jurídico em relação ao governante, em relação ao Estado, né? Características desse orçamento aqui tradicional. Não é baseado em uma programação, somente elementos de gasto. Então, não é baseado em uma programação. Eu digo isso porque os dois tipos seguintes que nós iremos estudar, que é o orçamento por desempenho e o orçamento programa, eles têm sim uma programação de gastos previstas, né? B, atribui recursos para o pagamento de pessoal, pessoal, compra de material, aquisição de imóveis, etc. E isso distribui recursos segundo objeto de gasto. Então, no orçamento tradicional, tá? Ele não é só um checão em branco, né? Lá ele diz objeto de gasto, em que vai ser gasto aquele recurso que está no orçamento. Então, essa é a ideia, né? Em que será gasto, não vinculação a algum programa de governo, alguma ação. Essa é a ideia do tradicional. Força os diferentes setores públicos a pressionar a administração superior em busca de maiores recursos, né? Aí eu digo para vocês aí com muito orgulho, com muita satisfação, como eu fui gestor governamental do estado de Mato Grosso por mais de 10 anos, eu tive a oportunidade de ser de gerente a secretário executivo de Estado, e eu digo para vocês que isso realmente acontece, né? O que acontece? Elemento de gasto, né? Então, todos os atores ali, todos os órgãos que compõem o orçamento, até das próprias unidades administrativas, fica pressionando a administração pública para majorarem os seus orçamentos, né? Força os diferentes setores públicos pressionarem a administração superior em busca de maiores recursos, né? Eles querem maiores recursos, só que eles querem maiores recursos sem uma vinculação em um planejamento e uma necessidade. E aí aqui é a atuação patrimonialista, aquela atuação política, né? Quem tem aí maior prestígio político consegue maiores recursos para o seu órgão, sua unidade, né? Outra característica é que esse orçamento tradicional, ele não exige processo de controle e avaliação física daquilo que foi comprado. Então não tem controle nenhum a partir do momento da concepção, está no orçamento, está autorizado, é lei, posso gastar, tá? Não tem controle e avaliação física dos objetos de gasto, né? Mais uma característica, consequentemente, os responsáveis superiores procedem, na maioria das vezes, a cortes indiscriminados no montante dos recursos solicitados, no intuito de adequar a despesa à estimativa da receita, né? O que acontece? Vamos supor que a receita, olha só, que a receita reduziu 20%, né? Tá aí. Se a receita diminui 20%, significa dizer que nós teremos que reduzir as despesas, olha aí, em 20%, menos 20%. E aí, professor? E aí você vai pegar aqui, MEC, tá? Defesa, olha aí. Meio ambiente, todos os órgãos aqui, O que você vai fazer? De forma linear, você vai reduzir 20% do orçamento, né? Ou seja, como não tem aí uma vinculação de prioridades da ação governamental, ele fala, reduziu 20%, então vamos reduzir 20% todas as despesas, né? Então isso aqui é um corte indiscriminado, ou seja, sem critério aí de importância, né? Por que não tem importância? Porque ele é tradicional, ele é clássico, não está vinculado a nenhum planejamento, não teve essa vinculação aí na sua elaboração, né? Ou superestimam as receitas para atenderem às pressão por despesas, né? E aí, professor, o que acontece aqui, cara? Cara, acontece o seguinte, vem comigo, tá? Você sabe que você vai arrecadar 1.000. Se você sabe que você vai arrecadar 1.000, qual que é o ideal? O ideal é o seguinte, é você elaborar uma peça orçamentária com 1.000. Né? Eu vou escrever aqui, porque isso aqui vai ajudar muito lá nas nossas últimas aulas de lei de responsabilidade fiscal, né? Então você tem aqui, vamos colocar aqui o primeiro exemplo, né?
Então, você tem aqui receitas, ó, e você tem as despesas. Tá? Vou colocar aqui, ó, primeiro exemplo. Se você sabe que você vai arrecadar 1.000, qual que vai ser a despesa? 1.000. Bacana. Esse aqui é o primeiro cenário. Só como ele não está vinculado a uma ação planejada, uma ação de governo, a um resultado desejado para a sociedade, para o Estado, por nada, o que acontece? As unidades que recebem esses recursos, eles ficam pressionando, tá? Pressionando a administração para mais orçamento. E aí, professor? Aí, né, o cara vai lá, né, para atender todo mundo, né, para atender todo mundo, o que ele faz aqui? Ele vai superestimar a despesa aqui, ó, a receita, ó. Ele vai colocar 1.200, mas ele sabe que não vai arrecadar 1.200, ele vai arrecadar 1.000, tá? E esse menos 200, depois ele vai cortar, ou seja, que elimina todo o cenário, né? Aí nós temos um outro caso aqui, né? Ó, ele sabe que vai arrecadar 1.000, ele coloca 900. Só que aí ele vai o quê? 900 aqui, né? Tá faltando aqui, ó, né? Tá faltando aqui 100, né? Claro que aí ele vai sacrificar as unidades. O ideal é isso aqui, ó, sabe? 1.000 tem que se adequar a essa despesa. Então isso aqui que é superestimar, ó, porque existe muita pressão de orçamento, né? E uma das maneiras de você controlar essa pressão é você perguntar qual que é o resultado desejado e o recurso que você já tem, né? Como é que será gasto, né? Ok? Ok, letra E. E finalmente nós temos aqui o nosso última característica do orçamento tradicional, né? Vem comigo aqui. Sua correção é incremental, né? Como assim, professor? Incremental é um percentual fixo. E essa palavra incremental, nós vamos estudar o orçamento incremental ainda nesta aula, mais para frente, mas já vou explicar. Como assim, professor? Vamos colocar, você vai definir um percentual. Normalmente, esse percentual é a inflação do ano anterior. Então, se você coloca lá, o orçamento foi mil reais esse ano, né? Este ano. Nós tivemos no ano passado uma inflação de 5%. Então, ele será majorado em 5%. Isso é o quê? Isso é um orçamento incremental, uma correção incremental. Não estar vinculado aí a algum desenvolvimento, algum plano, uma metodologia, né? Ok. E aí, professor? Pronto. Essas são as características do orçamento clássico ou tradicional. E aí, professor? Aí a sociedade começa a falar, pô, para aí, cara. São bilhões e bilhões de reais, né, no orçamento e não tem resultado nenhum. Aí o segundo passo de evolução do orçamento, ele passou a ser o orçamento de desempenho ou realizações, também chamado de funcional, tá? Então nós temos aqui, ó, o orçamento de desempenho ou realizações ou funcional, né? Ou seja, para as despesas previstas no orçamento, ele deverá ter um resultado, um desempenho específico, claro, para determinada despesa, um ou uns resultados, né? Ou desempenho, alguma função. É o quê? Uma evolução, porque antes o quê? Antes era para exercer apenas aquele controle político, jurídico político. Agora não. Agora, além daquele controle jurídico político que nós falamos no orçamento tradicional, o orçamento aqui já ganha o quê? Um fator de resultado, de gestão, um fator econômico de desenvolvimento da sociedade. Agora, aquele gasto deverá ser o quê? Deverá ter um programa de trabalho. Vem comigo. Teoria. O orçamento de desempenho, consiste no processo orçamentário que se caracteriza por apresentar duas dimensões do orçamento. Duas, objeto de gasto, que é do anterior, e além do objeto de gasto, este gasto deverá fazer parte de um programa de trabalho, ou seja, alguma programação, algum desempenho, alguma realização e alguma função, contendo as ações desenvolvidas. Toda a ênfase reside no desempenho organizacional,
sendo também conhecido como orçamento funcional. Ou seja, aqui ele já está atribuindo o quê? Um desempenho da organização em produzir bens e produtos e serviços para a sociedade. Bacana? Vem comigo. Cai em concurso? Imagina, vem só, olha só. TRE, Piauí, CESP 2016, cargo de analista. Desde o seu surgimento, o orçamento público apresentou diferentes características que retratam o seu processo evolutivo. A elaboração com foco nos resultados e sem a vinculação direta com o planejamento governamental é a principal característica do orçamento, né? E aí, professor? Daí nós temos que entender um pouco da história do orçamento. Então, a primeira metodologia que surgiu do orçamento foi o quê? Foi o orçamento tradicional. Vou colocar aqui, ó, tá? Ou seja, era objeto de gasto, tá? Além de atender o fator político, era objeto de gasto, né? Depois, professor, depois passou, né, a ter algum resultado, que é o desempenho, tá? Algum resultado aí, algum desempenho, alguma realização em referência ao elemento, em referente ao elemento de gasto. Só que esse desempenho ainda não fazia parte com uma vinculação direta de uma ação de governo, de uma ação de Estado. Aí o orçamento de desempenho, ele evoluiu para ser uma ação de Estado, um programa de governo, um planejamento governamental, que passa a ser o quê? O orçamento-programa, né? O orçamento-programa. Tá? Então, nós temos aí os três desempenhos. Logo, qual que é o tipo de orçamento? Que é elaboração com foco em resultados. Gente, focos em resultado aqui. Nós temos o quê? Nós temos aqui, o tradicional está fora, né? Base zero, tem foco em resultados. Sim, desempenho também, programa tem. Participativo diz respeito aí ao método de participação. Então, eu vou tirar aqui que não tem muito a ver com o comando da questão. E aí, professor, aquilo que não está associado a uma vinculação direta é qualquer orçamento por desempenho, ou seja, está no segundo tipo de orçamento aí na sua escala evolutiva, né? Puxa, professor, consegui entender o conceito. Cara, com a gente aqui não tem jeito de você não entender. É só você seguir as aulas aí na sequência, prestar bastante atenção que você vai chegar lá. Logo, questão do CESP 2016, gabarito, letra B, de bola. STM, CESP 2018, cargo de técnico. Vem comigo aqui. A ideia central do orçamento de resultados é que cidadãos devem explicar quais resultados que querem em contrapartida com os recursos repassados para o setor público. Olha aí, o orçamento de resultados é a mesma coisa que o orçamento de desempenho, tá? Por função. Ou seja, aquele elemento de gasto, aquele gasto previsto na peça orçamentária, somente deve existir para se obter um resultado ou uns resultados específicos. Então, a ideia central de resultados, né, orçamento de resultados, é que os cidadãos devem explicitar quais resultados que querem. Ou seja, a sociedade, os beneficiados aí da política pública deverão explicar, né, em contrapartida aos recursos repassados ao setor público, né? Exatamente esta é a concepção, né? Ou seja, só existe orçamento para determinado recurso. É claro que o examinador colocou um texto aqui bastante confuso para confundir aí o aluno, mas o aluno tem que ter o quê? A ideia central. Bacana? Então, questão do CESP aí correta. E aí, professor? Pronto, né? Então, já falamos, orçamento tradicional, tranquilo, elemento de gasto. Processo evolutivo, falou, opa, esse gasto tem que ter algum resultado para a sociedade? Claro que tem que ter, né? Só que o seguinte, esse desempenho, esse resultado, não era vinculado a uma ação de longo prazo. Não estava 100% integrada a uma ação de planejamento, plano de governo, ação governamental. Aí surge a metodologia chamada de orçamento-programa, que inclusive é o modelo na qual nós utilizamos na administração pública brasileira. Todas as peças orçamentárias do Brasil
desde 1964 são elaboradas por essa metodologia. Tá? Eu não tinha nem nascido, né? Pelo contrário, eu fui nascer décadas depois de 64, né? Décadas depois, então é o nosso modelo. Qual que é a característica? Gente, sem ler as coisas aqui, só para vocês entenderem, tradicional, elemento de gasto, tá lá. Qual que era a função? Aquele elemento político, jurídico, para aquele controle legal, né, legalista, né? Depois começou a encaminhar como uma ferramenta de uma política econômica com resultado para um desenvolvimento, fizeram orçamento por desempenho. Só que ainda faltava algo a mais, algo integrador, algo que realmente se vinculasse o orçamento à ideia de planejamento governamental, de programação e, claro, de orçamentação. Surge o orçamento-programa. Claro que o orçamento-programa, uma metodologia que veio lá das Américas, dos Estados Unidos, inclusive o seguinte, os americanos eles são fanáticos nessa relação de orçamento. Claro que são os maiores teóricos desse assunto aí, né, das business, né? Não só isso, mas eu falo porque eu sou administrador, eu sou gestor público, eu sou administrador aí formado aí. E eu digo para vocês que essa ideia, essa concepção de gestão é muito evoluída lá, tem diversas faculdades top de linha, inclusive um dia estarei lá para fazer o meu mestrado ainda nos Estados Unidos. Se Deus quiser, a gente vai conseguir uma vaguinha lá, né? Uma vaguinha é também um recurso, né? Porque lá tudo é pago, né? Igual no Brasil, né? Vem comigo. Então, orçamento do programa. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Tá? Vamos lá. Surgiu originalmente com um sistema de planejamento, programação e orçamentação. Parou. Orçamento-programa. Então ele vem aqui, ó. Planejamento, tá? Planejamento. O instrumento de programação, e orçamentação, ó. Então primeiro você planeja, aí você faz os programas, né? Os programas é o caminho para se atingir o planejamento e, claro, aqui são os meios, né? Que é o orçamento. São três pilares fundamentais aqui na elaboração do orçamento-programa, tá? Ó, planejamento, programação e orçamentação. Isso cai em concurso, isso despenca em concurso, tá? Introduzidos nos Estados Unidos da América no final da década de 50, né, eles estão sempre na frente nessa questão de orçamento, sob a denominação de PPBS. Cara, concurso, você tem que ter, sacar as coisas rápidas, né? Você pode ter certeza, se na sua prova de concurso você aí, viu essa sigla PPBS, cara, você pode já ter um modelo mental que ele está perguntando sobre o orçamento do programa. PPBS. Pronto. Você já economiza aí tempo, né, rápido, né? Que é Plane Programming Budgeting System, né? Meu inglês ainda tem que evoluir, né? Então essa aqui é o significado. Bacana, orçamento do programa, tá? E aí, prof? E aí, claro que você já está habilitado para você fazer algumas questões de concurso, né? Vamos fazer agora uma questão de concurso que cobre exatamente aí o entendimento do PPBS. Vem comigo. Questão do STM, Superior Tribunal Militar, do CESP 2018, e cargo de técnico.
cargo de técnico. O orçamento de desempenho surgiu nos Estados Unidos da América na década de 50 do século passado, com o nome de PPBS, onde foi primeiramente adotado por empresas privadas, né? E aí, o aluno que fez essa questão no automático marcou o correto. Como o aluno fez no automático, ele errou. Um pouquinho da história dos orçamentos. Primeiro, orçamento tradicional clássico, aí você evoluiu por quê? Por planejamento, né? Desculpa, por desempenho. Tá? Já era para algum resultado, mas não tinha uma metodologia específica para vincular planejamento, programação e orçamento, e depois surge o orçamento-programa, né? Então, essa metodologia do PBBS, correto, surgiu nos Estados Unidos na década de 50, bacana, e inicialmente nas empresas privadas, né? Só que aqui não é o orçamento por desempenho. Olha aí, o erro está aqui, ó. É o orçamento-programa. Surgiu nos Estados Unidos da América na década de 50 do século passado. O século passado parece que faz muito tempo, né? O nome de PPBS, onde primeiramente, então o erro está ali. Né? O orçamento-programa é o que? Vincula planejamento, programação, que vai ser os meios necessários para a ação governamental, e a parte da orçamentação, que é o orçamento em si, né? Ou seja, o orçamento ele já entra lá no terceiro nível, né? Logo, o gabarito está errado, tá? Viu como é que cai? Gente, prestar atenção, tem que prestar atenção o aluno aí para acertar essas questões. Bacana? Gabarito errado. Vamos lá. Principais características do orçamento-programa. Se você acompanhou a aula desde o começo, você viu a evolução do processo orçamentário, né? Então vai ficar fácil entender. Principais características. Primeiro, integração, planejamento e orçamento, quantificação de objetivos e fixação de metas. Olha aí, metas. Relações insumo-produto, alternativas programáticas, acompanhamento físico-financeiro, avaliação de resultados e gerências por objetivo. Ou seja, é um grande instrumento de gestão. Claro, além de gestão, os fatores econômicos aí que permeiam o orçamento, né? Vamos lá, orçamento, programa. 3, planejamento, programação e orçamentação, assunto básico que você tem obrigação de saber. Fase planejamento, é o planejamento governamental, tá? O que eu quero falar para vocês? Eu esqueci de comentar isso, mas agora dá para comentar isso com vocês. No orçamento de desempenho, que é o modelo anterior a esse, né? É o desempenho. Só que esse desempenho era naquele orçamento, naquele exercício. Normalmente o orçamento ele é anual. Tá? No Brasil ele é anual, né? Agora, nas empresas ele pode ter um ciclo de 2 anos, 1 ano e meio, depende do ciclo, depende do fator produtivo, depende da empresa, né? Aqui no Brasil ele é anual, né? Então no desempenho ele visa o quê? O desempenho daquele exercício. Ele não tem a ideia de outros exercícios de médio, de longo prazo, somente do outro ano. Então ele tem essa deficiência. Já no orçamento do programa, ele já procura identificar os objetivos presentes e futuros de vários anos, né, para avaliar possíveis alternativas para o alcance de objetivos. Então não é somente aquela ideia daquele exercício. É claro que o orçamento de desempenho já foi um ganho em relação ao anterior, né? A partir dessa fase de planejamento, você vai para a programação dos programas de governo, né? Tá? Salvo engano, hoje o governo federal tem 508 programas de governo, né? A partir das alternativas levantadas na primeira fase, que é o que é do planejamento, integrava as programas estruturados de acordo com a hierarquia de prioridades que esteja sujeita à decisão dos diferentes níveis de escala hierárquica. Eu vou consertar isso aqui no final, tá certo? Então isso aqui é os programas de governo, tá? Eles são hierarquizados e eles vão fazer acontecer o que se planejou na fase de planejamento. E aí que vem o recurso necessário para fazer acontecer, que é a lei do orçamento. A fase da orçamentação
representava a tradução da programação plurianual de um conjunto específico de ações anuais, determinando quem fez, o que faz e quantos recursos seriam destinados, né? Então está aí para vocês a ideia central do orçamento-programa. Professor, o senhor falou que ele veio no Brasil na década em 64, sim, lá na nossa lei 4.320, olha só. Artigo 2º. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica, olha, política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. Programa, né? Nessa época aqui nós tínhamos orçamentos plurianuais de investimentos, né? Tínhamos orçamento de investimento que foi substituído em 88 pelo PPA, que são vários anos aí. E obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. E esse orçamento-programa, ele foi o quê? Consolidado pelo Decreto-Lei 267. Em cada ano será elaborado um orçamento-programa. Tá? Em cada ano será elaborado um orçamento-programa. E falando ainda nessa metodologia, a Constituição de 88 recepcionou essa ideia do programa, do orçamento-programa, que hoje, na minha modesta opinião, eu já fui operador do sistema, eu digo para vocês que é a melhor metodologia ainda existente para o gerenciamento dos orçamentos em todas as esferas, em todos os poderes. É o que tem que ter mais profissionalismo, mas a metodologia está correta. Bacana? Pronto. Bingo. Pode cair? Claro que pode cair. Vamos fazer uma questão de concurso aí. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Desculpa, gente. O objetivo principal dos orçamentos públicos modernos é mostrar à sociedade a natureza do gasto governamental. Gente, o objetivo dos orçamentos públicos modernos, hoje, na atualidade, natureza do gasto governamental é o quê? É do orçamento tradicional, né? Aí, qual que é o objetivo dos orçamentos hoje, né? Os objetivos hoje, né? Eu vou pôr 3 aqui. Tá? 1, jurídico. Tá? Ultrapassado, porque começou por isso, né? Depois, nós temos qual que é o outro aqui, ó? Política econômica. E, claro, nós temos o quê? Ó? O planejamento do governo. Ó, planejamento governamental, que é retratado pelos programas de governo. Tá? Tá aí a ação governamental, né? Então está errada essa questão, né? Porque isso aqui é somente o tradicional. Então hoje a peça orçamentária tem esses 3 elementos aí do orçamento. Então a questão está errado, né? Então, claro que aluno aqui da LAC Concursos acerta uma questão como essa aqui com muita propriedade e ainda explica para o colega do lado, né? É isso mesmo. Então, gabarito errado, né? Só para não deixar dúvidas em relação a isso, tá? Porque você já percebeu que essa pergunta aqui, o que acontece? O examinador, ele gosta de cobrar este assunto, sempre vinculando orçamento tradicional com orçamento de desempenho ou com orçamento programa, né? Objeto de gasto do orçamento, objeto do gasto do orçamento tradicional. Então, o tradicional objeto do gasto, o foco no que vai ser adquirido. Ele quer saber o que vai ser adquirido. Então, o foco é tradicional. Já no orçamento-programa, o objetivo do gasto no orçamento de desempenho e orçamento-programa no objetivo do gasto. Objetivo do gasto. Quando a gente fala objetivo do gasto, significa dizer para que vai ser adquirido. Para que vai ser adquirido. Tá? Então, isso aqui é objetivo do gasto. Objeto é um, objetivo é outro. Somente para não deixar dúvidas sobre esse assunto aqui, tá? Então, só para explicar para vocês, nós já estudamos o tradicional, o desempenho e o orçamento-programa. Tá? O próximo vai ser orçamento base zero. Mas só para fixar o conteúdo para vocês entenderem.
Fazendo aqui uma analogia do orçamento tradicional com o orçamento programa. Eu utilizo, tá, esse slide aqui desde a minha primeira aula de AFO que eu tive oportunidade de ministrar em 1999. Então, em 1999, eu tive aí a grata satisfação de explicar, de ministrar a primeira aula de AFO. Vem comigo aqui. Vamos lá, orçamento tradicional. Quanto à finalidade, qual que é a finalidade da peça orçamentária? No tradicional, ênfase nas coisas que o governo compra. É no gasto, na compra, o tradicional. No programa, é diferente. ênfase nas ações em que o governo realiza e nos meios reais que utiliza. Ou seja, no governo realiza e quais são os meios para essa realização. Quanto às relações com planejamento, o orçamento, né, tradicional normalmente não reflete ações planejadas. Por quê? Porque seu objeto é aquilo que vai, o seu objeto, seu foco é naquilo que você gasta. Já no orçamento programa, compatibiliza as programações com os orçamentos, constituindo um instrumento de planejamento. Então, o orçamento programa, ele é sim um instrumento de planejamento. Quanto à identificação de objetivos, tradicional não identifica programas de trabalho, objetivos e metas. Já no programa, identifica programa de trabalho, objetivos e metas. Quanto ao processo de elaboração, né? Elaboração empírica. O que é empírica? Sem metodologia, ao léu, sendo levada de forma amadora, não profissional, né? Revisão percentual dos quantitativos financeiros anteriores, ou seja, a revisão vai ser só por um percentual, ela é incremental. Já no orçamento programa, em relação ao processo de elaboração, ele é super detalhado, ele está vinculado a metodologias, né? Ou seja, ele é profissional. Elaboração técnica, oposto da empírica, base em diretrizes e prioridades, estimativa real de recursos, cálculo real nas necessidades, né? E, finalmente, quanto à forma de controle. No tradicional, ênfase no controle financeiro, legal e formal, né? Então, ele quer só ali as formalidades do controle. Já no orçamento programa, ênfase nas realizações físicas, além dos aspectos tradicionais. Então, no orçamento programa, tem também o controle financeiro, legal e formal aí das peças orçamentárias. Bacana? Então, tá aí para vocês. Finalizamos a parte do orçamento programa, né? E agora, professor? Agora, nós temos aqui o orçamento base zero, tá? Orçamento base zero, inclusive, essa metodologia do orçamento base zero é uma metodologia que está sendo bastante cobrada ultimamente no concurso. Tá? Vamos aí comigo. Então, para mim, o base zero é uma evolução do orçamento programa também. Tá? Claro que no Brasil nós não utilizamos essa metodologia oficialmente, mas com certeza muitos órgãos elaboram esse base zero. O nome diz base zero. Você vai começar do zero. O que aconteceu? Cara, essa aqui também é coisa americana, né? Os americanos lá, os gringos começaram a analisar, pô, cara, o orçamento, tá, o programa tá ali, tá ali, tá ali. E aí eles perceberam o seguinte, que o cara, que a administração, tanto pública quanto privada, elas começavam a se agarrar naqueles programas de governo. E aí já começou a ter o quê? Direitos adquiridos, né? E no decorrer dessas ações, né? O que acontece? No decorrer dessas ações, me pergunta, pô, mas por que nós estamos continuando esse orçamento? Qual que é a finalidade disso? Então, aí surge, né, a metodologia chamada base zero, com o objetivo de romper com esse laço vicioso, com esse ciclo vicioso chamado direitos adquiridos, né? Então, na prova, mais uma dica chave para vocês, se vocês na prova observarem esse termo, direitos adquiridos, você vai ter obrigação de automaticamente vincular o orçamento base zero, e isso não cai, isso despenca em todas as provas de concurso. Vem comigo. Então, agora é o base zero, né? Orçamento base zero, o que é isso? É uma técnica de elaboração de orçamentos públicos e privados. Ou seja, recado dado,
tanto nas empresas públicas quanto em empresas privadas, né? Também é uma metodologia americana, tá? Surgiu no final dos anos 60, lá Texas Instruments, né? Idealizadas por Peter P. Tá? Outra dica para você, tá? Se você, na sua prova, você identificar Peter P., você já pode marcar que esse cara aqui é orçamento base zero, tá? Então, Peter P. é o pai do orçamento base zero, que surgiu depois do orçamento programa. Vem comigo aqui. Com a técnica do orçamento base zero, cada unidade deve justificar a cada ano cada uma das atividades que desenvolve. É como se estivesse partindo do zero. Por isso, o nome de técnica orçamento base zero. Bacana? Então é o seguinte, base zero. Tá? Então todo ano, todas as unidades devem se perguntar a duas perguntas chaves. Duas questões centrais. A primeira questão central está aqui. As atividades atuais são eficientes e eficazes? Então, então ele vem romper aquele ciclo vicioso de direitos adquiridos, né? Então todo ano ele para e ele reflete. Ele faz essa autoanálise, né? Isso é importante, né? Ele faz essa autoanálise, né? Porque às vezes no decorrer da burocracia a gente perde a visão do todo, tá? A gente tem a tendência de transformar a burocracia, que é o meio, na nossa atividade principal. E a segunda pergunta-chave do base zero, que todo ano você praticamente começa um novo orçamento, é o seguinte: as atividades atuais devem ser eliminadas, reduzidas, de forma a custear novos programas de prioridades mais alta ou de modo a reduzir o orçamento atual. Então isso aqui é a concepção do base zero, tá? Tudo isso leva a combater algo que existe nos orçamentos, que é chamado direitos adquiridos. Então, não existem dessa forma direitos adquiridos. Por que não existe direitos adquiridos no orçamento? Porque todo ano, né, base zero, é feito essa reflexão das importâncias e das necessidades dos gastos. Você já percebeu que essa metodologia ela vai ser impossível de implantar no Brasil das próximas décadas, né? Tem que ter muita evolução. Por quê? É muita discussão, cara. É muita discussão, né? Muita discussão, né? Bacana? Sobre verbas anteriormente outorgadas aos órgãos da administração pública, pois é um processo operacional de planejamento e orçamento que exige de cada administrador a fundamentação da necessidade dos recursos totais alocados e detalhes que lhe transferes o ônus da prova, a fim de que ele justifique as despesas que está solicitando. Então, o cara que está pedindo mais orçamento, o ônus da prova é dele. Ele vai ter que provar para o governante que ele precisa disso, porque isso que é base zero, tá? Base zero, um novo planejamento a cada orçamento, né? Como que essa metodologia ela se desenvolve, né? Eu estou tentando explicar para vocês essa metodologia em poucas palavras, mas um dos elementos chaves dessa metodologia é que vai concentrar em pontos de decisão, que é chamado pacote de decisão. Então essa metodologia ela é centrada em torno do que se chama pacote de decisão. E esse pacote de decisão envolve 3 etapas. Ou seja, vamos lá, estudo pragmático para concurso. Pacotes de decisão, ele vai ser uma palavra-chave vinculada ao orçamento base zero. Se cai na sua prova, você já sabe. Quais são as etapas do pacote de decisão? 3. Primeira, identificação e elaboração de pacote de decisão. Ok. Segundo, priorização dos pacotes de decisão. Qual que é o mais importante? O menos importante. E, finalmente, a decisão sobre a alocação dos recursos, né? Então, como é que funciona isso na prática? A gente elenca 15 pacotes de decisão, do mais prioritário ao menos prioritário. E do outro lado você tem a estimativa da receita, ou seja, o orçamento, os créditos necessários para a execução desses pacotes. Então você vai alocar os recursos de acordo com o quê? Com os pacotes de decisão. Da prioridade que o próprio grupo, que a própria administração pública
elaborou, né? Bacana? Principais objetivos do orçamento do programa. Primeiro objetivo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Planejamento orçamentário para o próximo exercício financeiro. Então, sempre ele vai fazer um planejamento para o próximo exercício, né? Sempre. Obediência ao princípio da economicidade na elaboração do orçamento, ou seja, sempre na economia, né? Sempre na economia, redução de recursos, estabelecimento de um planejamento estratégico, tem que ter um planejamento estratégico, acompanhamento sistemático dos programas, tá? E planejamento estruturado a longo prazo. Então, tem que ter um planejamento estruturado a longo prazo, tá? Sistemático de programa, para você poder elaborar um orçamento base zero. Treino. TRE, Piauí, CESP 2016, cargo de analista. A técnica orçamentária que exige análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas e não apenas daquelas que ultrapassam o nível de gastos já existente é denominado orçamento. Vem comigo, vamos analisar esse cara. Primeiro, técnica. Tá? Técnica, é uma técnica, né? Uma técnica, tá? Análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas. Gente, todas as despesas propostas, estamos falando do orçamento base zero. Não tem como errar essas questões, né? Não tem como errar. Bacana? Ótimo. Então, logo, essa questão do CESP, gabarito, letra A de amor. Professor, tem críticas? Claro que tem críticas, né? Claro que tem críticas, né? Imagina só, cara, todo ano fazer aquelas discussões, né? Sim. Então já leva tempo. Mas além disso, nós temos outras críticas. Uma das críticas do orçamento base zero seria sua dificuldade em gerenciar planejamento de longo prazo e despesas de caráter continuado e de longo prazo. Como assim longo prazo? Professor, nós temos um planejamento, claro que nós temos um planejamento. Esse planejamento ele é de longo prazo, está lá, planejamento estratégico, né? Só que acontece, como todo ano você revisa todos os programas, todos os pacotes de decisão, com certeza isso vai prejudicar a sua visão de longo prazo, né? Então, quando você define uma estratégia, cara, você tem que ser persistente a essa estratégia. Claro, não é burrice de ficar parado ali naquela estratégia, mas isso tem o quê? Isso aqui gera um conflito muito grande com as ferramentas aí de planejamento, em especial de longo prazo, né? As ações de curto e médio prazo é bacana, perfeito, né? As ações até 2 anos, cara, o orçamento base zero é top, mas acima disso gera essa dificuldade de longo prazo, além do tempo necessário. Para encerrar, último treino de orçamento base zero. Prefeitura FGV 2018, cargo de auditor. O governante de um pequeno país, preocupado com as finanças públicas, decide pesquisar uma nova espécie de orçamento para adotá-lo em sua administração. Ele entende que a espécie de orçamento ideal é aquela que justifica anualmente cada uma das despesas, enfatizando necessidades do momento. Sendo assim,
a espécie de orçamento adequada à necessidade daquele país é o quê? Gente, qual que é a metodologia de orçamento que justifica anualmente cada uma das despesas, ou seja, todos os pacotes de decisão? Claro que é na necessidade naquele momento, né? Então, essa aqui é, claro, uma metodologia chamada metodologia base zero, né? Está aqui, né? Tradicional não é porque tradicional não tem nenhuma vinculação aí ao sistema de planejamento e necessidade, é só elemento de gasto. Legislativo é quando o poder legislativo elabora, o poder legislativo elabora a peça, né? Autorizativo, a peça é a lei orçamentária autorizativo. Típico, não existe isso. Então, nós temos aí o gabarito, é a letra a nossa questão aqui de orçamento base zero. Fechado, né? Vamos lá. Outro tipo de orçamento é chamado orçamento participativo. Esse nome participativo significa dizer o seguinte, né? Então, nós temos aqui, né? O Estado, claro, o orçamento é do Estado. Aí nós temos aqui a sociedade e nós temos o mercado, né? Esse Estado aqui hoje é o poder executivo e o poder legislativo que elaboram o orçamento, né? O que acontece? No orçamento participativo, eles querem o quê? Que a sociedade, através das suas comunidades, através aí de audiências públicas, através aí de suas comunidades, digam claramente o que precisa, diga as demandas necessárias para conter o orçamento. Então, ele quer a participação participativa da participação da sociedade na elaboração. Hoje no Brasil, essa metodologia existente aqui, salvo engano, tá? Eu conheço apenas o município lá de Porto Alegre que tem o orçamento participativo, né? O orçamento municipal. Professor, qual que é o problema disso, cara? Cara, você tem que entender a lei orçamentária, né? Então você tem a lei orçamentária, ela é anual. Um ano é muito rápido, tá? Quando você acorda já está em agosto, setembro, acabou o ano. Já está pensando no outro ano. Então o que acontece? A peça orçamentária, o ciclo é muito grande. Então já pensou você mobilizar a sociedade organizada para dizer o que quer? É complicado, né? Isso, né? É complicado, mas isso aqui é uma metodologia que cai em concurso. Então, participativo é por isso, né? 3 pontos importantes. Participação aberta a todos os cidadãos, sem nenhum status especial atribuído às organizações comunitárias. Segundo, combinação de democracia direta e representativa, cuja dinâmica institucional atribui aos próprios participantes a definição das regras internas. O que é democracia direta representativa? É o poder legislativo, né? O poder legislativo conduzindo esse processo. E, finalmente, nós temos aqui a alocação dos recursos para investimento de acordo com uma combinação de critérios gerais e técnicos, ou seja, compatibilizando as decisões e as regras estabelecidas pelos participantes com as exigências e técnicas e legais das ações governamentais, respeitadas também as limitações financeiras, né? Ou seja, a metodologia para aplicação do orçamento participativo. Ok? Assunto rápido, só para você ter um juízo de valor, uma ideia sobre o assunto para você acertar as questões. Com certeza o examinador não vai aprofundar esse assunto aqui. Finalmente, último tipo, né, que é o orçamento incremental, né? Esse orçamento incremental é apenas um conceito que eu estou trazendo para vocês. Nós já falamos sobre isso, né? Ou seja, ele vai ser incrementado por um percentual sem nenhuma metodologia, sem nenhum resultado. Consiste na abordagem orçamentária em que o orçamento feito através de ajustes marginais dos seus itens de receita e despesa. Baseando-se nos gastos do ano corrente, o orçamento propõe um aumento percentual para o ano seguinte, detendo-se no aumento ou diminuição dos gastos ocorrido com o número de itens do orçamento, tais como despesas de pessoal, material, entre outros. Então, incremental, claro, você sempre vai utilizar o orçamento anterior e vai definir, de acordo com a execução do orçamento, um percentual. Tá? Infelizmente, tá, eu digo para vocês que as nossas peças orçamentárias, muitas delas são elaboradas aí, elas são gerenciadas pelas unidades com essa metodologia do orçamento incremental. Esse método
entende o orçamento como um processo de negociação política. Olha aí, ó. Um de seus principais problemas é que, apesar de facilitar a implementação, gera custos maiores para que chegue à decisão. É um dos modelos mais utilizados atualmente. Realmente é uma briga política sobre o orçamento, cara, com certeza, né? Treino. STM CESP 2018, cargo de técnico. Vem comigo. O orçamento incremental tem como base as receitas e despesas ocorridas no período anterior, tá? Sobre as quais são feitos ajustes marginais, né? Ou seja, nós temos aqui, né, o orçamento, a LOA de 2020, que é sempre a nossa referência, né? Então, para você fazer aqui na LOA de 2021, tá, você vai considerar do ano anterior, tá? E aí você vai fazer o quê? Um ajuste marginal, um percentual sobre a anterior para o próximo exercício. Exatamente isso que cai. Então, o gabarito está mais do que correto, né? Olha aí, a aluna aqui da Lá Concurso conseguindo fazer essas questões. Bacana? Gabarito correto. Vamos para a nossa última teoria desta aula, né? Uma aula aí até um pouco longa para os meus padrões, né? Mas a gente tem que terminar o assunto. Tá? Então, nós falamos a parte conceitual do orçamento, a parte histórica do orçamento, vimos aqui o orçamento tradicional, por desempenho, programa, base zero, participativo e incremental. E agora, professor, para arrematar com chave de ouro, uma classificação doutrinária quanto à elaboração, tá? E o papel do executivo em relação ao orçamento, tá? Então nós temos aqui um tipo de orçamento que ele é elaborado pelo legislativo, né? Normalmente eles têm um regime aí que é o regime parlamentarista. Então, o regime parlamentarista, o parlamento executa, faz o orçamento e o legislativo executa o orçamento que o parlamento define, né? Em sociedades, na minha opinião, né? Em sociedades evoluídas, né, onde tem um parlamento bastante combativo, um parlamento realmente que represente aí os interesses da sociedade, na minha opinião, esse deveria ser o modelo ideal. Esse é o modelo ideal. Mas então, qual que é o regime? Nos regimes parlamentaristas, isso pode cair em prova. Então, o que é o legislativo? O orçamento legislativo é o orçamento cuja elaboração, votação, aprovação são de competência do Poder Legislativo, cabendo ao Executivo a sua execução. Esse tipo é utilizado em países parlamentaristas. Bacana? Exemplo, Inglaterra, né? E agora, professor, nós temos o orçamento executivo. Quem faz o orçamento, né? O executivo é o orçamento cuja elaboração, aprovação, execução e controle é de competência do Poder Executivo. É utilizado em países onde impera o poder absoluto, né? Ou seja, ele não quer ser controlado pelo povo, né? Ele define o valor do cheque em branco e executa e compra de acordo com a sua vontade. Então, esse aqui é o modelo executivo. Professor, tem um meio termo? Tem um meio termo, e esse meio termo é o misto, que é o caso utilizado pelo Brasil, né? Misto é um orçamento elaborado e executado pelo executivo. Ó, a proposta da LOA é do chefe do executivo. E quem executa? O Poder Executivo. Cabendo ao Poder Legislativo a sua votação e controle. É o nosso modelo, né? Esse tipo é utilizado pelos países em que as funções legislativas são exercidas pelo Congresso ou Parlamento, sendo sancionado pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, um sistema de pesos e contrapesos, né? E agora, professor, a gente vai fazer a última questão da aula, e essa questão da aula, ela serve inclusive para quê? Ela serve para consolidar esse conceito aqui. Eu trago um dado importante para vocês. Vem comigo aqui. TRE POI CESP 2016, cargo de analista. O orçamento público se caracteriza pela multiplicidade de aspectos político, jurídico, contábil, econômico, financeiro, administrativo, etc.
O seu conceito tem sido alterado ao longo do tempo, em decorrência das modificações de sua função, além da sua forma de elaboração, tem relação com o regime de governo. Atualmente, o Brasil adota o orçamento do tipo, né? Ou seja, atualmente o Brasil adota o tipo. O que é isso aqui? Isso aqui é um conceito, né? Quando ele coloca assim, executivo, misto, legislativo, nós estamos vendo o quê? É o papel do executivo em relação ao orçamento. Nós temos 3 tipos, né? O que é um papel executivo? O papel executivo é onde o poder executivo elabora e executa o orçamento sem a participação do legislativo. Papel isso aqui é para o poder, regimes autoritários que utilizam isso, né? Legislativo. O legislativo é o sistema parlamentarista, o parlamento elabora, né? E o executivo executa o orçamento que o parlamento fez. No Brasil, é misto. O executivo elabora e executa. E o legislativo, ele aprova e controla o orçamento. Então, gabarito, letra B de bola, né? Letra B de bola. Vem comigo, outro treino, último treino da aula, né? O treino mais importante é o seguinte, essa aqui é uma questão muito importante. TCU CESP 2015, cargo de analista de controle externo. Considerando a evolução conceitual da terminologia usada em referência ao orçamento, o Brasil utilizou o orçamento legislativo, executivo e o misto ao longo da sua história. E aí, professor, o que o cara está falando? Que o Brasil, no decorrer da história, utilizou vários tipos de orçamento, né? O que é um orçamento legislativo? É um orçamento na qual o poder legislativo elabora e o executivo executa. Executivo, o poder executivo elabora, aprova e executa, né? Regimes autoritários. E o misto, o atual, o poder executivo elabora e executa, e o poder legislativo aprova e controla, é o nosso atual. Ou seja, professor, o Brasil já teve os 3 tipos de orçamento na nossa história? E aí? Sim, questão super correta, cara, né? Vamos às nossas constituições federais, né? A primeira Constituição, a Constituição de 1822, o orçamento era misto, né? Já a Constituição de 1891, o orçamento era tipo legislativo. Em 34, a Constituição de 34, promulgada para o nosso Getúlio Vargas, era misto. Com o golpe de 37, ele passou a ser executivo, né? Autoritário, né? Em 46, a nova Carta Magna, promulgada, ele passa a ser misto. Em 67, no regime militar, ele passa a ser executivo. E, claro, em 1988, até os dias atuais, o nosso orçamento ele é misto. Muito importante isso. Isso deve contar na sua lista de estudos. Então, gabarito correto. Pronto. Terminamos aí essa magnífica aula, né, sobre orçamento público, né, essa magnífica aula sobre orçamento público, e vamos para o nosso encerramento tradicional, né? Platão, né? Platão, aí ó, 428 a 347 antes de Cristo, né? Platão disse, né? Vem comigo aqui, né? O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Olha aí, tá? Aí eu digo para vocês que meio culpa aqui, me afastei disso aí, cara, por muito tempo, mas hoje em dia não me afasto, não. Pense nisso, isso é importante. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.